Vou conversar com o Vanderlei Pérez, que eu acho que é o que está mais triste nessa história toda, porque, afinal de contas, vivenciou toda essa reformulação do espaço, né, capacitou ali servidores para tocarem a casa, e ver uma imagem como essa é triste, né, Vanderlei? E é tão fácil manter, né? Difícil foi chegar a ter esse acervo, né? O conteúdo da Casa da Memória é a maior preocupação. Ali tem muitos bens que são únicos, né? São itens que não há cópia por aí. Insubstituíveis. Então é preciso que tenham um cuidado com aquele espaço, né? E a falta de zelo não é só nesse espaço, né? As escolas, os outros prédios públicos, né? Comum você vê lâmpadas queimadas, jardim com mato tomando conta, isso é muito feio, né? É difícil realmente, tem uma época do ano onde agora mesmo chegou a primavera, está aí o verão a caminho, então é normal que o mato cresça muito, e se você não tiver uma atenção, rapaz... Se não for prioridade, né? Se não for prioridade é complicado, né? Aliás, esse dia eu passei pela praça ali, a casa estava fechada no meio de semana, eu não sei se está abrindo todo dia mais, né? Isso é muito ruim, sem contar que com poucos funcionários e com funcionários que eram da casa desviados para outros espaços, a casa não está tendo condições de atender os historiadores, pesquisadores, as crianças, os alunos, né, que sempre procuraram a casa, e também aqueles que querem ir lá compartilhar acervo, né? Ceder alguma coisa, né? A casa hoje, o patrimônio está sendo formado ainda, o patrimônio histórico está sendo adquirido, então é necessário que a casa tenha condições de receber até com um chá, um cafezinho, aquelas pessoas que querem ir lá para doar uma fotografia, doar um item, né? Então é preciso que tenha um carinho, e as pessoas, né? Hoje eu lembro daquela casa ali. Nós deixamos aquela casa com 9 funcionários. Parece muito, não é não. Manter os turnos para recepção, são 2 turnos. Manter alguém tomando conta das fotografias, dos jornais, das gavetas, né? Tá sempre limpando aquilo, realmente precisaria até de mais gente. Hoje, embora sejam ainda funcionários dedicados, os que só restaram lá têm um interesse pela memória, mas são poucos e não dá conta da demanda do espaço. Né? E sem contar, a gente lamenta muito também que não seja aberto ao público, por exemplo, nos fins de semana, né? Recebendo grupos de turistas. Você imagina que aparelho não seria, né? Eu faço uma comparação ali com, o Vanderlei conhece bem, São João del Rei tem a casa do Tancredo Neves, né, que é um espaço infinitamente menor do que aquele ali, né, com um acervo mais ou menos, né, apesar da grandiosidade da história do Tancredo Neves, mas você entra ali e você fica, poxa, lá em Teresópolis a gente tem a Casa da Memória, que é um lugar tão mais fascinante, né, e que pode ser tão visitado, até muito mais visitado que a casa do Tancredo Neves, mas a diferença é que lá é organizado, lá é profissional, né? Nós temos essa coisa as pessoas dão muita importância para museu, quando na verdade a casa de memória ela é muito mais importante para a memória de uma cidade do que o museu. O museu trabalha com itens museais, né? Aquelas coisas que provocam a curiosidade instantânea das pessoas, o interesse e tal, mas ela não tem aquele link com a preservação da memória, né? Mostra apenas aqueles itens como atração. Né? Então, hoje as casas de memória nos municípios elas têm um interesse muito maior, porque é ali que vai se contar a história da cidade, ainda mais Teresópolis, que demorou a ter uma casa de memória e nunca teve um museu com essa finalidade. Nós temos aí outros espaços culturais, né? Tá aí o Sobrado, o LIP, que faz bem essa função de museu, né? E tem várias atividades que vai provocando o interesse das pessoas pela memória, isso vai ter um papel fundamental, mas a casa de memória, para contar a história da cidade, e uma história que tem que juntar ainda os fragmentos, que tem que conservar esses fragmentos, é preciso que tenha carinho com ela. Então isso aí é uma carência da cidade, é necessário que se faça. A casa realmente não é uma casa fácil de manter, é uma construção. É uma construção, parece de português, né? Uma construção complicada aquela casa. Vamos falar assim, as janelas, ao estilo lusitano, né? Fica melhor. As janelas jogam, ela não tem uma característica própria, né?
é uma construção mista, né? Mista, são várias formas. São vários estilos, né? Mas ela tem erros de construção assim que são são crassos, né? Por exemplo, as janelas jogam água para dentro da casa. Ela não tem a pingadeira, não é para fora, é para dentro. Então, ou seja, é muito difícil manter aquela casa. Tem umas coisas meio complicadas. Então, tem equívocos, né? E a reforma não foi um primor, né? É uma casa que ficou degradada há muito tempo, mas ainda assim é necessário fazer essa manutenção. Tomar conta do jardim, tomar conta da parte externa da casa e o principal, tomar conta da parte interna, né? Ter gente recebendo as pessoas para matar a curiosidade delas, ter gente para cuidar dos itens que estão lá dentro, guardados nas gavetas, e mostrar esses itens para as pessoas, né? Para os alunos, para os pesquisadores, historiadores. É necessário que tenha alguém que tenha gosto com essa coisa da memória para dar continuidade a esse espaço, né? E que respeite, né, a nossa história, a nossa memória, que ela precisa muito ser respeitada. Vamos para a foto? Vamos para a foto do dia? Afinal de contas... Vamos ver o que o chefe reservou pra gente. Na última participação que eu estive aqui, eu falei de umas árvores no canteiro, na reta, né? Porque a reta era muito larga, né? Então isso aí era uma coisa assim que incomodava as pessoas. Essa avenida ainda era chamada Avenida Amazonas? É a época da Amazonas, né? Até os anos 30. Ali você está vendo à direita uns operários mexendo ali em umas pedras, né? Ali é a construção do Correio, no final dos anos 20, né? Do prédio dos Correios? É, do prédio dos Correios, né? Então dá para ter uma ideia. Nós estamos ali... É um dos prédios mais antigos, né? Aqui um dos prédios mais antigos. É uma construção do governo federal nos anos 30. Então nós estamos aí olhando da altura do Estadual, né? Temos o Correio à direita, lá na esquerda ali aquele prédio da Casa Marcelino, né? Aquela região ali da serralheria e tal, que é um estabelecimento... Um prédio que está lá até agora, né? Mais antigo, inclusive, né? De 1940, rapaz. Olha, coisa e antiga, o prédio está né? lá ainda, gente. Você sabe, né? Tem uma marcenaria embaixo, né? Tem uma serralheria, né? Uma serralheria embaixo. Pessoal da família Machado, né? Se não me engano é de 1938 esse comércio. Então já vai aí caminhando para 80 anos. Olha, tá vendo aí né? a foto? Tá ali ainda. Né? Agora essa outra imagem, né? No mesmo ângulo, mais ou menos. Mesmo ângulo, né? Um pouquinho mais à frente. Aqui nós já estamos em frente à antiga casa de oração. À direita ali seria o posto de gasolina. E ali nós temos uma cancela do trem, né? Ali é o ponto onde o trem atravessava a avenida. Que vai sair do outro lado, lá à esquerda, onde seria hoje a Carrapeta, né? Mais ou menos por aí. Então, e as árvores continuam aí, né? O Hotel Residência, né? Lá na frente, a gente tá vendo, o Hotel né? Residência. O hotel tá lá ainda, né? Tá lá. Você não vê ele nem de perto mais, né? Não dá pra ver agora. Ele está poluído e sumido no meio das coisas. Que legal. Né? Essa foto é muito legal. Essa foto é muito interessante. A cancela do trem é interessante, porque praticamente tá aí, não tinha carro nenhum na avenida. Pois é, né? Mas tinha cancela, né? Que é complicado. Tem foto dessa cancela mais de perto? Não, né, Vanderlei? Não, é difícil. Até achar essa já foi difícil. Essa já foi complicado. Aí nós voltamos um pouquinho com uma outra imagem do trem da já reta, na estação, né? Na frente da estação. Exato, vista já da altura ali da antiga Casa São Cristóvão, né? Aí nós temos aí o Correio, né? À direita, a Casa de Oração, tá lá o predinho. Já era a Casa de Oração nessa época, né? Que essa Casa de Oração antes era um clube das rosas, era uma boate e tal, até os anos 50. Até 47, de certeza é. E ali à esquerda a estação, né? Saiu de uma boate para uma igreja? Era uma casa, era um clube das rosas, era uma casa, uma gafieira. Uma gafieira, né? Tinha música ao vivo, essas coisas. E confusão. E bagunça. Bom, pelo menos virou uma igreja, né? Aí sim, a Avenida Amazonas, né? Com o esporte no canteiro central, ou seja, em 1911, né? Esse esporte deu bastante confusão, né? Imagino. Que o dono da cidade na época, que era dono das ruas, dono de tudo, né? Não vão mexer nos meus postes. Ele colocou esses postes e o presidente da Câmara, nós estávamos começando a ter Não tinha prefeito nessa época. Não tinha prefeito, 1911, né? Vem lá o presidente da Câmara e não gostou do empresário explorar a energia elétrica na cidade, que ele construiu uma usina, a estação hidrelétrica ali da Cascata Guarani, e foi alimentar a reta para iluminar. E então ele mandou os colegas dele da Câmara lá jogar pedra e quebrou todas as lâmpadas. Lâmpadas francesas, importadas. Levava 2 meses para atravessar o oceano para chegar no Brasil, né? Não é com a facilidade, você não vai na esquina e compra a lâmpada, né, gente? Então foi preciso, 1911. E foi preciso os empresários, as pessoas, né?
pressionarem para o presidente ficar na dele lá. Mas esse presidente passou dificuldade. Em 1912 deram um tiro nele e acabaram com ele. Naquela confusão da eleição de 12, resolveu o problema, né? Aí nós temos outra imagem, né? De novo, a reta. Esses são os postes, né, problemáticos, né? Esses são os postes problemáticos. Né? Então, carro, para dizer que não tinha carro nessa época. Até tiro. Tá aí um carro, né? Esse barranco aí, ele fica à esquerda onde é o edifício APA hoje, né? Nós estamos ali um pouquinho antes da entrada da antiga telefônica, né? Da Rua de João Monteiro. Lá na frente nós temos a casa do Moro Estevão, né? E o predinho da Construmil, mais um meio, né? Então é uma ideia do que seria. Isso é anos 30. 20? Isso é anos 30, cara. 30. Não tem ainda hotel residência, né? Você tem as casas. Não tinha ainda a Rua Tenente dos Meirelles, né? Que vai ligar a reta à Rua 1º de Maio. Essa rua, inclusive, é novíssima, né? Essa ligação só foi feita nos anos 70. No final do governo do Dr. Rodrigo foi feita aquela ponte da rodoviária, que por sinal caiu, mano. Que tá lá, né, gente? Caiu, né? Então... Eu falei hoje que aquele remendo que fizeram é a cara do governo maltricano, né? Informalidade, vestido, né? Ineficiente, tá tudo ali registrado. É a cara do governo tricano para as coisas de interesse público. Claro, no interesse público. Nas coisas dele não é assim, não, né? É uma beleza, né? Oh, meu Deus. Nas coisas dele é tudo porcelanato, é mármore italiano, é tudo de alto nível. Rainha da Posse, é isso? Tá aí, pode dizer que nós estamos aí nos anos 40, já tem um hotel residência, né? Já tem um hotel residência e tem acidente de carro, né? Tá aí Isso aí é um acidente? É um acidente que teve, né? Pela quantidade de gente reunida. Atrás do ônibus. Não muda nada, né, mano? Em 1940, o povo continua uma coisa até hoje. Final dos anos 40, eu acho que isso. 48, pertinho de 50 já, né? Canteiro Central, em frente ao hotel residência, dá para ter uma ideia dessa reta aí, né? É só ter. Eu acho que todos os carros da cidade estavam aí nessa foto. Tava todo mundo. Tem uns 3 carros pequenos e mais o ônibus do Rainha da Posse. Do Zezé bacana. Português, né? Que é a empresa lá. Legal. Aí a gente mostrou antes, né? A fotografia da cancela, onde o trem atravessava. Aí nós temos o trem atravessando a reta. Então essa aí é uma foto tirada. Fundo, você está vendo, né? O trem. Foi tirada da sacada do Correio, esse prédio com mastro é o Correio. É o Correio. Né? E lá na frente de novo, ali, a Casa Marcelina, falamos dela, né? Depois tem a Ana Baldi, tem aquele prédio ali. Depois dela tem a Rua Olegário Bernardes e a casa do Armando Vieira, que é uma casa de comércio, onde a Teresópolis Imobiliária vendia os lotes da cidade, né? Aquela casa ali, aquele sobrado na esquina da reta com a Olegário Bernardes, que hoje chama... bonitas, né, Mandel? Olha, imagina. Calçadas largas ali, né? Isso aí é um trecho. Essa calçada foi... até hoje, né? Que coisa boa seria. Hoje tem carro nela, né? Hoje tem carro em cima dela, né? E o trem atravessando a reta, interessante, né? Muito bacana essa imagem. O trem atravessando na altura ali. E o interessante é que o trem vinha do alto, vinha pela 1º de Maio, atravessava na altura da Carrapeta, vinha por trás do atual posto de gasolina, por trás da igreja, por trás do Correio e chegava na estação. Chegava na estação então, por trás, né? Dá para ter uma ideia, então, do tamanho, né, da profundidade daqueles lotes ali, né? São lotes planos, compridos, né? Interessante essa realidade que as pessoas às vezes não têm noção de como era a época do trem, como ele funcionava e chegava até a reta. Algumas vezes, né? O trem vinha por trás da estação, né? Aquelas imagens que a gente vê da estação, o trem parava na parte de trás. Isso mesmo que o Vanderlei acabou de falar dessa noção de profundidade, né? Muito legal. Tem mais uma, Rica? Tem mais uma? Parece que é a última, né? Fechamos aí. Então fechou. 8 imagens, né? Muito legal, gente. Muito bacana. Essa viagem pelo centro da cidade, pela nossa construção de história, é muito bacana. A gente fica triste, né? Eu, pessoalmente, fico muito triste porque muitas dessas características, né, que a gente percebe aí nessas histórias antigas, se fossem mantidas, se fossem preservadas, olha que patrimônio ainda maior nós teríamos, né? Imagine uma avenida central com aquela preocupação estética que nós temos nessa época aí mesmo, né? Se nós tivéssemos um pouquinho de cuidado, né, com a preservação. Nessa época das árvores no canteiro central, nós corremos um grave risco de ter a avenida mais estreita, né? Porque a ideia das pessoas era avançar sobre a rua e para que aquela rua tão larga, né? Para que aquele espaço enorme? Não tem tanto carro, o quintal está tão pequeno, né? Se não tivesse um visionário ali para imaginar. Mas alguns políticos, na época nós tínhamos um grande Teresopolitano, as pessoas dão um pouco importância a ele, é nome de rua no bairro São Pedro, que é o Armando Vieira, filho de Augusto Vieira, era engenheiro, e ele
participava das confusões. Ele estava sempre defendendo porque ele é uma pessoa muito costuma e tinha viajado para fora do país, ele era um engenheiro, ele tinha um conhecimento das necessidades do futuro, né? Então ele talvez seja o maior brigador para que essa reta não encurtasse de largura, né? Eu já vi textos dele reclamando, e aliás o Armando Vieira participou de tudo, né? Nos anos 20 ele brigava por uma estrada de Teresópolis para o Rio. Depois ele vai ter textos defendendo a criação de um parque nacional. Então ele tinha uma ideia de Teresópolis, né? Uma Teresópolis bem no modelo daquelas cidades satélites das grandes cidades europeias, né? Ele já imaginava a cidade com aquela composição mesmo. E como cabia a ele essa responsabilidade, né? Ele era filho de Augusto Vieira, que era o dono da cidade, né? O Zé Augusto Vieira ele vai comprar uma companhia de estrada de ferro decadente e com isso ele compra a concessão e compra todas as terras onde haveria uma cidade, que é o Planalto de Teresópolis. Então aí a partir dali ele começa, como não havia dinheiro, ele vai começar a vender a cidade, vender os lotes para fazer dinheiro, para abrir as ruas, para fazer a estrada de ferro, né? A história de Teresópolis é muito peculiar, ela é única. É uma cidade que ela se desenvolve, ao contrário das outras cidades do Brasil afora, que vão se desenvolver a partir do trem, né? Você tem o trem, as paradas de trem viram cidades, né? As paradas de tropeiros, no caso dos caminhos de Minas, vão virar cidades. Aí nós vamos ver aí a cidade de Duas Barras, Macuco, essas cidades dessa região mais à frente da Serra do Jockey. Paradas, né, são paradas de tropas, né? E no caso das paradas de trem, elas viram também cidade. E Teresópolis vem ao contrário. Você vai ter. Ela se organizou para receber o trem. Então ela vem antes do trem, ela vem antes do caminho. Embora nós fôssemos aqui passagem de tropas também, né? Nós temos várias áreas desenvolvidas em Teresópolis que são a partir do caminho, né? Das tropas que vinham fugindo, né? Dos registros, né? Das paradas. Oficiais, né? Porque você tinha o caminho oficial, onde era permitido passar, mas se você está levando ouro roubado, ou ouro sem pagar imposto, tem que passar por um caminho estranho, né? Então foram criados esses caminhos. O caminho estranho. E o caminho aqui proibido era a Serra do Subaio, né? Que as pessoas vinham até Teresópolis, né? Nós temos casos fantásticos desse período do ouro, né? 1700, onde foi até encontrado, um caso até para a gente falar mais à frente dele aqui, foi encontrado um santo, uma imagem de Cristo em tamanho natural na Fazenda Hermitage, né? Olha, que e aí foi dado isso como um milagre, né? Nós temos imagens, tem um registro disso, eu fiz um texto uma vez sobre esse episódio. Aí, tá vendo? Bacana, né? Um tema legal pra gente trazer aí. E aí ia ter uma capela e todo mundo querendo saber como é que surge um santo, né? Onde vê essa imagem? E é muito interessante porque um agricultor daquela região da Fazenda Hermitage, ali da antiga fazenda, né? Antes ainda da família Vieira, ele faz uma derrubada de mata e descobre um mês depois, 2 meses depois, ele coloca fogo na derrubada, que era o padrão, né? Para derrubar a mata para depois plantar o feijão e o milho. E quando ele vai limpar os troncos queimados, ele encontra os troncos que ele tinha cortado as árvores um mês atrás, queimados, e a imagem de Cristo intacta no meio do carvão dos troncos da Mata Verde, né? Olha. E aí aquilo é atribuído a um milagre e tal, vão falar que aquilo foi uma imagem que surgiu ali, a necessidade de criar uma igreja, tem aquela história toda, mas na verdade era só um santo de pau oco, né? Era aquele santo que as pessoas, encher, né? O cara jogava um santo aí em cima de um cavalo, enchia de ouro, né? E ali, como já podia se livrar do santo, porque já era só descer jogava o Subaio, ali e né? descia só com é ouro só fazer um atalho qualquer e chegar na Baía da Guanabara e levar o ouro embora, então já podia se desfazer do santo tranquilamente, porque não tinha mais problema. Muito interessante, é um fato dos anos, um episódio dos anos 40, foi muito divulgado no Correio da Noite, no Correio da Manhã, são jornais da época, a própria Gazeta de Teresópolis também circulava nessa época, mostrou a imagem do padre, do local onde o santo foi encontrado. Legal. Interessante. Vamos ver essas imagens aí em breve. O Vanderlei vai separar pra gente, vai trazer com certeza. Certo. Chefe, obrigado. Só começando a semana, hein? Amanhã tem mais. Começando, essa semana é cheia, né? Amanhã, semana cheia de coisa aí. Tem que aproveitar. Julgamento de processante pela frente, rapaz, né? O bicho vai pegar aí, os vereadores. Vem novidade pra ele. Vão aprontar ou Tomara vai ter doce ou travessura quinta-feira? Aliás, estão dizendo aí que o tal do governador tá tinindo, né? Tá nervoso. Tem um governador no governo, tá, gente? Depois eu vou contar essa história pra vocês. Temos um governador, né? Tem um governador aí que coisa, hein? Tá, ó, manda mais que o prefeito. Manda mais que o prefeito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá?
Jeff, obrigado. Até amanhã. Né? Quinta-feira nós temos aí com 8 vereadores já definidos. Contra né? o prefeito, né? Isso aí. E 4, 2 desses 4 estão na dúvida. Para onde vão pular, né? Mas é difícil, né? Manter a posição diante de uma comissão processante, diante de um caso tão grave, vai ser, se o prefeito fizer uma forcinha, ele conquista 1 ou 2 ali sem dificuldade, né? Ou não? Ele gosta disso, Vamos ver, né? Vamos ver quem tem posições, né? Ele é o cara de liminares, né? Intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta.